Olá, eu sou a Suzana Leão, esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre essa ascensão da extrema-direita e o que nós temos a ver com isso. Queridos e queridas, bem-vindos e bem-vindas aos que estão chegando, há pouco tempo no canal, para compor essa nossa grande família, essa comunidade, que na verdade é uma comunidade pequena, mas muito engajada, muito consciente e muito espiritualizada também. Queridos, as coisas não estão fáceis para nós progressistas, né? Enfim, estamos assistindo um momento bem delicado do planeta, né? Bem delicado. A posse do Trump foi um espetáculo dantesco e jogou na nossa cara muitas coisas, né? Não fez nada disfarçado, muito pelo contrário, foi ostensiva, né? A reatividade da extrema-direita foi ostensiva, né? Naquela posse ele estava dizendo, nós estamos aqui para esmagar, né? Quem não concordar conosco. Eu achei tudo muito, meu Deus, muito horrível a composição das coisas. E achei que era muito interessante nós conversarmos sobre isso, porque nós estamos presenciando um momento histórico de muito peso, né? Primeiro, antes de tudo, eu quero ler para vocês, porque eu já indiquei esse livro aqui, do Humberto Eco, número 0, já tá lá nos shortzinhos. E eu quero ler para vocês uma relação porque o Humberto Eco, além de ser um ótimo escritor, premiadíssimo, era um intelectual e ele foi um dos primeiros estudiosos de semiótica. Humberto Eco, se vivo estivesse hoje, ele poderia, eu acho que escrever um livro sobre essa posse, com todos os sinais de semiótica que foram, né, passados para o mundo. E de onde ele estiver, né, de onde Humberto Eco estiver, ele vai estar emanando bons pensamentos e conduzindo intelectuais que também hoje existem, né? Aqui no Brasil nós temos a Márcia Tiburi, que é uma estudiosa de semiótica também. Enfim, queridos, eu trouxe para a gente conversar, porque primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Baixar a emoção. Eu fiquei muito abalada, eu sou muito sensível a essas coisas, eu realmente fiquei muito abalada, sabe? Eu choro, eu fico muito emotiva com a violência das atitudes e das imagens, né? Isso tudo me abala muito. Mas passado o primeiro momento, eu começo a pensar de uma forma lógica, porque nós precisamos buscar esse pensamento lógico para nos tranquilizar o espírito, para tranquilizar a nossa, né, a nossa racionalidade, o nosso emocional, para que a gente consiga, né, seguir adiante com um plano, com uma tática, com um caminho a ser trilhado, né, juntos, porque eu tenho uma caminhada de militância muito grande e os militantes não podem se entregar, porque se a gente se entrega, não existe mais a luta, não existe mais a militância. Isso em todas as áreas, gente. Isso em todas as áreas. Então, quando acontecem esses baques, a gente precisa parar, respirar e juntar os caquinhos e eu trouxe aqui para vocês uma coisa muito interessante, que foi uma lista que o Humberto Eco deixou nos seus trabalhos, né, de pesquisa, porque além dele estudar semiótica e ele ser um dos maiores especialistas
da sua época em semiótica, Umberto Eco era um estudioso do fascismo. Ele era italiano, né? E ele estudou profundamente o fascismo. E ele fez uma relação de 14 pontos, onde seriam assim as características básicas que identificam o fascismo como um todo. Hoje nós estamos vivendo o neofascismo, né? Nós não vamos encontrar todas essas características nesse fascismo atual. Por exemplo, aqui no Brasil, uma das características básicas do fascismo antigo, né, do fascismo lá de Mussolini, e que Hitler também usava, né, criando então aquela coisa da época de Hitler. Eu não posso usar aqui aqueles termos, né, gente, porque senão o vídeo cai. Enfim, hoje não são totalmente idênticas as características, mas são muito parecidas, né? No passado, na Alemanha e na Itália, do início do século XX, uma coisa muito forte era o nacionalismo deles. Aqui no Brasil, os fascistas, os neofascistas, eles não são nacionalistas, eles usam as cores da bandeira para enganar trouxa, né? Eles são entreguistas. Então, é uma diferença bastante grande. Mas olha aqui, eu vou ler para vocês verem que coisa interessante, como a gente consegue ver em todo esse movimento que está acontecendo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto na Itália, na Argentina, que são esses, né, neofascistas mais famosos, como existe essa semelhança. Primeiro, desses 14 pontos, o culto à tradição, dos saberes arcaicos, barará. Eu não vou ler a discriminação aqui do coisa. Depois eu posso deixar, é um texto muito interessante da Sinara Menezes, no canal dela, né, Socialista Morena. Eu deixo o link para vocês lerem todos eles, tá? Culto à tradição, ok, culto à tradição, né? Então, a mulher não pode trabalhar, tem que ficar em casa, o homem tem que mandar. Vocês percebem como tem uma rede fascista de coach, de pastores, de políticos, tudo falando a mesma linguagem, claro, em áreas diferentes, mas é a mesma linguagem. Culto à tradição, quem manda na sociedade é o homem, né? E assim vai. Depois, o rechaço do modernismo. Claro, se eles têm culto à tradição, tudo que é modernismo não pode ser aceito, né? Depois, o culto da ação pela ação, ou seja, não se deve pensar, se deve agir de forma voluntariosa, ou seja, metralhadora de merda o tempo todo, sem pensamento crítico. E as pessoas que estão em volta desses líderes não podem ter pensamento crítico também, porque a ação pela ação, ela elimina o pensamento, né? Depois, o rechaço, daí vem a outra, que é o rechaço mesmo do pensamento crítico. Pessoas que têm pensamento crítico precisam ser eliminadas. Aqui no movimento espírita, os apoiadores da extrema-direita neofascista, eles, quando veem nós desenvolvendo algum pensamento crítico, eles já vêm aqui com pedras, né? Por quê? Porque o pensamento crítico é perigoso para pessoas fascistas, para a teoria fascista, né? Medo ao diferente. Aí entra o racismo, a xenofobia, a homofobia, né? E a gente viu na posse do fascista do norte lá, nós vimos, né? Falando de imigrantes, falando de só vou aceitar 2 sexos. Meu Deus do céu, mas e as pessoas que já nascem com a sua questão sexual
dúbia. Existem pessoas que nascem com 2 sexos. O que essas pessoas vão fazer? Olha, gente, isso vai ser uma tragédia de forma, assim, monumental, sabe? De pessoas homossexuais, de pessoas com questões biológicas, né? As pessoas trans. Isso vai ser uma tragédia sem tamanho. No país que se arroga o país da liberdade. São muito cínicos, né? Muito cínicos. Depois nós temos, então, né? O racismo, a xenofobia. Aqui, ó, isso é interessante. O apelo às classes médias frustradas. Eles trazem para si, os fascistas, todos aqueles recalcados, aqueles frustrados, aquelas pessoas medíocres que odeiam a arte, que odeiam os intelectuais, que odeiam poesia, que odeiam, eles simplesmente odeiam. Por quê? Porque são recalcados. Recalcados. Uma pessoa recalcada é uma pessoa perigosa. É uma pessoa que quer destruir aquilo que ela odeia. Né? Então, eles trazem para si essa frustração. Aqui no Brasil, a gente vê perfeitamente, né? Aquelas pessoas, aquelas mulheres com aquelas poses assim, sabe? Falando das pessoas de esquerda com desprezo, assim, olhando de cima, como se elas fossem, meu Deus, superiores em tudo. Mas, na verdade, elas estão escondendo um recalque incrível, um recalque que é tão forte que faz com que elas tenham vontade de destruir as pessoas que pensam diferente, né? Depois nós temos aqui o nacionalismo e a xenofobia, é aquilo que eu disse, aqui no neofascismo atual, nosso aqui, o nacionalismo, ele se restringe ao uso das cores, das cores da bandeira, de se enrolar em bandeira, esse é o nacionalismo, de cantar fazendo continência, às vezes até para a bandeira estadunidense. Né? A xenofobia é o ódio também, o ódio ao diferente, a xenofobia é um tipo de racismo também. A inveja e o medo do inimigo. É isso, a inveja e o medo do inimigo, porque são recalcados. Porque o fascismo trouxe para si pessoas recalcadas, pessoas que... Aí eu acho que tem uma questão, né, gente? Quem odeia muito o outro, quem aponta muito o outro com desprezo, xingando, e a gente vê aqui, né, a nossa pequena comunidade, a gente vê o grau de baixaria que alguns fascistas usam para entrar aqui e nos xingar, me xingar, né? Na verdade, estão me xingando, mas eu acho que quando me xingam, estão xingando a nossa comunidade toda, porque de uma forma ou de outra, nós estamos aqui conversando aquilo que nós acreditamos, né? Eu acho que quem participa aqui do meu canal acredita naquilo que eu estou falando, então é um xingamento meio coletivo. Essa inveja, na verdade, essa inveja do outro, na verdade, ela é uma coisa de gente muito recalcada, lógico, né? Porque o fascismo trouxe para si essas pessoas, mas é uma coisa também de pessoas que se sentem inferiores. É um complexo de inferioridade. Então, quando eu me sinto inferior, o que eu vou fazer? Eu vou esmagar o outro, eu vou pisar no outro, eu não vou deixar o outro falar, eu não vou dar espaço para o outro, né? Vou agredir o outro, eu vou ofender o outro, eu vou tentar calar o outro de alguma forma. Aí, o 9º princípio é o princípio da guerra permanente. O Império decadente, o Império estadunidense, ele aplica esse princípio de forma brilhante, né? A guerra decadente. Eu acho que desde que terminou a Segunda Guerra, os Estados Unidos implantaram no planeta esse sistema de guerra decadente. É a maneira como eles cresceram, é a maneira como eles se tornaram a primeira potência mundial, baseado em matar o outro, né? O diferente. Invadindo países,
criando golpes de Estado, desestabilizando países, matando e criando guerras, bombardeando países, destruindo infraestrutura, para depois eles próprios irem lá para reconstruir, endividando aquele governo para o resto dos seus dias. É o impériozinho da morte mesmo. Depois nós temos aqui o elitismo, que é o desprezo pelos fracos, né? Aquela coisa de... é bem clássico, no nosso caso aqui, bem clássico, né? Quando eles nos chamam de mortadela, quando eles nos chamam de... Enfim, né? Quanta coisa baixa, né? Eles nos chamam. E na posse do fascista estadunidense, ficou muito claro, ele citou os seus inimigos, que são os mais frágeis, que são minorias, né? Que são os imigrantes, que são os homossexuais, que são os negros. Enfim, eles vão travar uma guerra interna absurda. Eu ouvi em algum canal, que eu sigo muitos, às vezes eu tenho esse problema, às vezes eu vejo, meu Deus, onde foi que eu vi? Mas enfim, que já existe uma lista de brasileiros, né? Quase 40 mil brasileiros que estão na lista lá da deportação e serão deportados. E a maioria desses votou no Trump, né? Não sei se imigrante ilegal vota, talvez não. Mas enfim, né? Estavam lá, achando que seria uma maravilha. Enfim. Depois nós temos aqui o princípio da guerra permanente, que é o antipacifismo, né? Por isso também fazer guerra e estimular guerras alheias é ótimo. Por isso financiar o sionismo foi maravilhoso para eles. Financiar o fascista da Ucrânia também. Aqui, o heroísmo, culto à morte. Essa aqui é bem brasileira, né? Quando o nosso fascista aqui disse que liberdade era mais importante que a vida, ele estava instigando os fanáticos que o rodeiam a tentarem contra a própria vida. E muitos fizeram isso. Depois nós temos aqui a transferência da vontade de poder a questões sexuais. Muito característico isso, gente. O tempo todo falando de ódio ao sexo, né? Ódio aos homossexuais. A coisa sexual é muito... Essa coisa que eles colocaram em torno da Micheque é uma coisa muito sexual, sabe? O endeusamento daquela mulher é extremamente sexual que eles fazem, inclusive com o inominável. Existia todo um trato em volta disso que era um apelo sexual. É um troço, sabe? Quando ele em público dizia, né? Quando ele falou aquilo para Maria do Rosário, que ele não a estuprava porque ela era feia, ali já, naquele momento ele tinha que ter sido preso, ele tinha que ter sido, sabe? Ele foi depois processado, ela ganhou. Mas aquilo foi muito pouco. Aquele homem, ali ele já estava colocando as cartas do fascismo na mesa, né? Populismo qualitativo, que é a oposição aos apodrecidos governos parlamentares, toda vez que um político lança dúvidas sobre a legitimidade do parlamento, porque já não representa a voz do povo, podemos perceber o cheiro do fascismo. Na verdade, quando os políticos começam a falar mal da política, vocês entendem? Quando o político fala mal da política, quando o político
diz que os políticos... o cara tá dentro da política. O cara recebe salário de deputado e ele fala mal da política. Isso é uma característica extremamente fascista. Extremamente fascista. Depois, a novilíngua, todos os textos escolares nazis ou fascistas se baseavam em um lexo pobre e em uma sintaxe elementar, com a finalidade de limitar os instrumentos para o raciocínio complexo e crítico. Devemos estar preparados para identificar outras formas de novilíngua, inclusive quando adotam a forma inocente de um popular reality show. Aqui é a socialista Morena complementando. Gente, o Brasil Paralelo é a arma dessa novilíngua, com aqueles documentários negacionistas que negam a escravidão, negam a violência doméstica, negam a Lei Maria da Penha, eles negam toda a realidade concreta, negam. E com uma linguagem que aparentemente parece uma linguagem correta, estruturada, mas na verdade é uma linguagem que desmonta a capacidade de pensamento das pessoas. Desmonta, sabe? Muitas igrejas neopentecostais adotam esse tipo de linguagem para fazer as pessoas voltar para aquela época lá da criação do homem de barro, da criação da mulher da costela do Adão. Vocês entendem? Nós tínhamos alcançado um poder de crítica tão grande na sociedade humana que precisou agora desmontar tudo isso. Eles precisam desmontar tudo isso. Eles precisam retroceder. Por que esse retrocesso de falar contra as mulheres que trabalham fora? De falar contra as pessoas que não querem ter filhos? Porque eles querem de volta aquela estrutura do passado. Porque foi a estrutura que os fez enriquecer. Né? Com pessoas sem pensamento crítico. Qual é a mulher que vai ter pensamento crítico tendo 5, 6 filhos para criar? Dentro de uma casa, na beira de um fogão. As nossas mães foram a última geração que teve que passar por isso. Minha mãe era professora e meu pai não deixou mais ela trabalhar. Ela ficou bem piradinha. Bem piradinha. Sabe? E as coisas são assim. E agora tá batendo na nossa porta esse retrocesso todo. Bom, falando da posse e daqueles sinais, né, que eles deram. Primeiro, aquele fascista brancão lá, né, do antigo Twitter. Também eu tenho que evitar alguns nomes, vocês podem achar estranho, mas como o meu canal é muito pequeno, às vezes eles bloqueiam na hora que eu tô postando o vídeo. Então eu aprendi que é melhor, os resultados para mim são melhores, tá? Aquele do antigo Twitter fazendo a saudação nazi. Gente, o que era aquilo? O que era aquilo? E as roupas daquelas mulheres, aquela mulher com aquele chapéu entalado no rosto que cobria literalmente os olhos dela. Para ela entrar naquele ambiente, ela teve que dar braço para um homem lá, um segurança, um policial, sei lá, dar de braço. Que mensagem era essa? Uma mulher não precisa de olhos, ela vai ter um homem que acompanha ela. Simplesmente isso. É a submissão completa. Para que uma mulher vai precisar de olhos? Vocês lembram naquele conto, naquela série, o Conto da Aia? Eu não vi a série, mas eu li o livro. É assustador a pena que aquelas mulheres que se rebelavam contra aquela barbárie toda elas tinham os olhos arrancados, né? Elas tinham os olhos arrancados. A outra coisa, a filha do atual presidente lá do norte, a filha dele estava com um vestido da mesma cor
e do mesmo feitio tinha até aquela mesma lapela da principal personagem vilã do filme O Conto da Aia. Então, depois até se eu achar esses vídeos, tá tudo por aí as fotos, é só vocês colocarem roupa da filha do Trump, Conto da Aia, para vocês verem as duas fotos comparadas. É exatamente igual, a mesma cor e o mesmo corte. A mesma cor e o mesmo corte, né? Aquela coisa com um laço aqui assim, mangas compridas, a mesma cor. Gente, eles estão vindo com tudo. Eles querem realmente massacrar. Vai ser um governo de massacre. Um governo de massacre. Um governo de... mas eu acredito que vai ser um massacre interno ali primeiro. Eles vão para cima das populações homossexuais, negras, imigrantes. Vai ser ali. Vai ser ali. Talvez seja ali dentro que esse império vai cair. Porque todos os impérios caem, minha gente. Todos eles caem. Olha só. É muito importante a gente não esquecer disso. A gente não esquecer que os impérios, eles crescem, eles se tornam bárbaros, eles massacram, mas eles caem, né? O Império Romano caiu. Tem uma listinha aqui ótima. O Império Romano caiu. O Império da China do Meio, né? O Império Milenar caiu. O Império Egípcio caiu. O Império Otomano caiu. Depois nós temos os povos pré-colombianos que eram imperiais também. Astecas, maias, incas caíram. Eles também tinham os seus massacres internos, né? Os três impérios caíram. O Império Espanhol, que veio aqui e massacrou, caiu. O Império Português, caiu. O Império Britânico, ele se segura, né? Ele se segura porque o filhote deles ainda é muito forte. Mas nós estamos assistindo à queda desse império. Nós estamos assistindo à queda desse império. Talvez nós não tenhamos vida suficiente para ver o fim desse império, mas ele chegará. Ele chegará, como chegou para todos os outros impérios que já existiram. Então, a gente precisa se animar com algumas coisas, né, também. E coisas interessantes estão acontecendo neste momento. Nós temos essa ditadura dessas big techs, né, que são essas redes sociais, esses bilionários, e eles já decidiram que eles vão interferir aqui na política brasileira, né? Aquela história daquele vídeo daquele moleque lá, aquele deputado fascista, que teve 300 milhões de views. Gente, não é possível ter 300 milhões de views. Não é. Não tem tanta gente assim dentro do Instagram que fale português que possa dar essa quantidade de views. Aquilo foi bombado pela própria plataforma, né? E na posse do Trump, aquele Steve Bannon, que também fez a saudação nazi, ele estava num lugar lá separado, falando com o nosso filho, do nosso inominável aqui, dizendo que ele será o próximo presidente do Brasil. Então eles já escolheram, eles querem, porque eles sabem que esse pessoal é entreguista, que esse pessoal, eles são completamente ambiciosos, por dinheiro eles fazem qualquer coisa, e aqui dentro seria, meu Deus, um parque de diversões para essa gente. Amazônia, né? Natureza, biodiversidade, minérios. Eles poderiam fazer o que quisessem, eles querem, na ideia deles, eles querem transformar o nosso país numa colônia deles, uma colônia, onde eles venham aqui e sugam tudo, né? Queridos, isso não vai acontecer, eu tenho certeza disso, sabe? Eu tenho certeza, mas nós precisamos estar unidos, atentos para que isso não aconteça, né? Falando sobre as coisas curiosas que também acontecem no meio de tanta tragédia,
Com a coisa do banimento do TikTok, até eu tinha lido que ele tinha voltado atrás sobre o banimento, não sei se ele retardou, tem que pesquisar isso direito. Mas tava para banir, né, o TikTok dos Estados Unidos. Aí jovens americanos foram para aquele outro aplicativo chinês, todo mundo já deve ter ouvido falar dessa história. Mas, gente, essas coisas são as coisas que a gente não espera. Essas são as coisas que a gente não imagina que possam acontecer, né? E eles próprios começaram a perceber a mentira na qual eles estão mergulhados. Que é a imagem da China que é vendida para eles. Agora, é muito triste, né? Um povo completamente acomodado, que não é capaz de fazer buscas no Google, que, enfim, a gente não sabe também a dureza que é, né? Muitas vezes tu tem que ter três empregos, né? Para sobreviver num país daqueles. E ainda comendo mal, e ainda, enfim, as mulheres lá cada vez tendo mais filhos, porque o neopentecostalismo lá é muito forte e já conseguiu implantar isso na cabeça das mulheres. As mulheres estão tendo filhos cada vez mais jovens, principalmente em estados mais afastados do centro, né? E a questão palestina também abriu, porque eu tô acompanhando vários canais de pessoas estadunidenses que se tornaram militantes da causa palestina. Por quê? E agradecem o fato de que essas coisas todas vieram à tona, porque eles não conheciam. Eles não conheciam a tragédia da vida dos palestinos. E essas pessoas que se tornaram militantes, colocaram a sua cara à tapa, né? Num país onde eles estavam até prendendo estudantes que protestavam, né? Estavam prendendo. A Alemanha fez isso também. Enfim, tudo isso que está acontecendo, nós temos que tentar tirar as coisas positivas, né? Tentar tirar essa lição positiva desse momento horrível, desse momento doloroso pelo qual nós estamos passando, né? E ter certeza que tudo passa. Esses escroques, essas pessoas horrorosas, esses fascistas bilionários que pensam que a vida humana não vale nada, que os países não valem nada, esses também vão passar. Nós vamos assistir ainda alguns deles passando, né? E é assim, gente, é assim. O que nos conforta é o fato de sabermos que nós, nessa encarnação, nós já estamos acordados, nós já estamos alertas, nós já estamos despertos. Essa encarnação não está sendo desperdiçada. Os que ainda estão na hipnose, no engano, no fascismo, desperdiçaram a sua encarnação, desperdiçaram a possibilidade, né, de crescimento e estacionaram, né? Estacionaram. O que a gente pode tirar de positivo é que estamos descobrindo muitas pessoas, estamos nos relacionando com grupos interessantes, pessoas interessantes. Nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos fazendo da nossa encarnação algo construtivo. E isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso para nós próprios, como espíritos individuais. Isso é maravilhoso para com a coletividade que nos cerca, né? Então, dessa forma, eu encerro na nossa conversa de hoje e convido a todos e todas que continuemos juntos, otimistas, né? Militantes, que saibamos onde a gente quer chegar, e onde a gente quer chegar é barrar o fascismo. Nós precisamos barrar o fascismo. Nós conseguimos fazer isso na última eleição, espero que consigamos fazer na próxima eleição também, porque muita coisa está em jogo, né? Muita coisa está em jogo, a vida de muitas pessoas, né?
a vida, a possibilidade de vida de muitas pessoas. Então é isso, queridos e queridas, estamos juntos, estamos juntas e vamos seguir em frente, acreditando sempre. Até a próxima.